E juntos abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. A tentação de Jesus. Irmãos, Satanás tentou o homem, o primeiro Adão, lá no jardim, e o homem caiu. E aqui vemos novamente Satanás tentando derrubar o segundo Adão, Cristo. Mas o segundo Adão não caiu. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer no jardim, né? Cristo Jesus fez no deserto. E ele fez para que pudesse cumprir a sua missão. Ele fez isso em nosso lugar. E diz assim o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo de número 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Bondoso Pai, nos abençoe mais uma vez com a Tua palavra nesta noite, que compreendamos, Pai, esta prova pela qual o Teu Filho passou e as lições, Pai, de tudo isso para a nossa vida. Nós Te agradecemos porque em Cristo somos mais do que vencedores. E é no nome dele que oramos. Amém. Meus irmãos, imediatamente após o batismo de Jesus Cristo, é o texto que antecede a passagem que lemos, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele ficou pleno do Espírito Santo. Ele recebeu esta unção do Espírito Santo. E uma voz ecoou do céu: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. E aquele foi um momento assim de exaltação para Cristo. Foi um momento assim, áudio de Cristo. Ali Jesus Cristo estava recebendo a unção, a confirmação de sua filiação. Mas afinal, Jesus Cristo era mesmo o Filho de Deus? Ele resistiria à tentação? Será que Cristo estava pronto para realizar esta missão de redenção, vivendo a nossa vida e morrendo a nossa morte? Logo após esse período de exaltação, tantas coisas aconteceram naquele momento, vem a tentação, o grande teste. E o texto bíblico diz de maneira clara que o Espírito o levou para o deserto.
O Espírito o levou para o deserto, para que lá no deserto Jesus Cristo fosse confrontar Satanás. Jesus Cristo, meus irmãos, tinha plena consciência de sua missão. Ele havia recebido o batismo por meio de João Batista, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, era ali o princípio do seu ministério, o seu grande ministério messiânico, e o seu coração estava repleto de alegria, ele estava em comunhão com o Pai, desfrutando dessa comunhão com o Pai, e aqueles 30 anos de obscuridade ficariam no passado. A partir daquele momento, o seu ministério se tornaria conhecido. O ministério curto, apenas 3 anos, estava iniciando exatamente ali. E nesse tempo de preparação, ele foi conduzido para ser testado, né? Testado pelo Pai, mas tentado pelo diabo. E eu diria que era o momento mais apropriado para Jesus, assim, cair. Mas afinal ele estava iniciando o seu ministério e a tentação foi aguda de Satanás contra Cristo. A tentação foi aguda, mas a vitória de Cristo foi uma vitória assim triunfante sobre Satanás, né? Foi uma vitória triunfal sobre Satanás. E aqui nós já extraímos um princípio espiritual importantíssimo para a nossa vida. Um princípio espiritual, meus irmãos, que precisamos manter sempre em nossa mente. Você fala, qual que é o princípio espiritual que a gente já aprende logo de cara? A gente aprende, meus irmãos, que períodos agradáveis de fortalecimento espiritual na presença de Deus, eu creio que você já desfrutou de períodos muito agradáveis, talvez você esteja numa fase muito agradável. Períodos agradáveis de fortalecimento espiritual na presença de Deus podem ser grandes oportunidades para que Satanás, com as suas artimanhas e estratégias, lance sobre nós os seus principais ataques. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz assim, aquele que pensa ou que julga estar firme, estar de pé, cuidado, para que não caia, Satanás sabe, meus irmãos, que quando nós estamos assim no monte mais alto, né? Quando estamos na crista da onda, somos tentados a pensar que permaneceremos para sempre lá em cima, somos tentados a pensar que seremos sempre vitoriosos e nada poderá nos derrubar, e é exatamente quando você está nesse período, eu diria assim, de fortalecimento espiritual, que ele vem com os seus dardos inflamados e aumenta os seus ataques e começa a bater forte, né? Bater forte contra nós. Basta você, de repente, decidir no seu coração buscar a Deus, e você decide buscar a palavra de Deus, e você fala, eu quero ter uma vida consagrada a Deus, eu quero colocar para fora do meu coração, e eu quero consagrar o meu coração a Jesus e pertencer totalmente a Ele, de fato. E nesse momento em que você começa a se voltar para Cristo e se fortalecer espiritualmente, você começa a perceber também que os ataques, eles aumentam, as propostas, elas aumentam, a estratégia de Satanás, ela começa a ser colocada em prática. Pode até parecer estranho, meus irmãos, mas Satanás, ele lança os seus dardos inflamados quando estamos no ponto mais alto, né? Quando você acha que alcançou a firmeza espiritual, é no momento de exaltação. Foi por isso que Jesus Cristo disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É lá em cima, meus irmãos, aquele lugar que você fala assim, aqui ninguém me pega, né? É ali que muitas vezes você recebe os ataques. Veja, Jesus Cristo sai do batismo, da plenitude do Espírito,
da confirmação da palavra abençoadora do Pai que disse: tu és meu filho, e ele então é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bem, um outro ponto importante é que Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi levado, eu comentei aqui, né? Adão caiu no jardim e Cristo resistiu no deserto. Ele foi levado para um lugar terrível, o deserto da Judéia. O deserto da Judéia. Um comentarista disse que esse deserto é um local assim de areia amarelada, muito calcário, um local onde há muita poeira, muitos rochedos. Nenhum lugar da Palestina, segundo ele, seria assim um lugar tão solitário, tão isolado, tão distante, tão perigoso por conta das feras quanto o deserto da Judéia. E Jesus Cristo foi levado àquele deserto. E naquele deserto ele permanece 40 dias em comunhão também com o Pai, em oração, se preparando para a sua grande missão. Irmãos, depois que Jesus Cristo passa por esse período de teste, né, ele se torna conhecido. As manchetes começam a anunciar o seu ministério, tudo mudaria após esses 40 dias no deserto. E aqui há uma semelhança, né, entre o ministério de Jesus Cristo, a sua vocação, e aquilo que aconteceu com Israel. Vocês se lembram que quando Israel saiu do Egito, eles passaram pelo Mar Vermelho, e Paulo diz que aquela passada pelo mar foi uma espécie de batismo, simbolicamente uma espécie de batismo, está lá em 1 Coríntios capítulo de número 10, e é interessante porque o povo de Israel passa pelo mar, que simbolizava um batismo, e do outro lado do mar, talvez alguns pensaram: encontraremos a Canaã celestial, iremos herdar a terra da promessa, mas quando eles atravessam o Mar Vermelho, o que eles encontram do outro lado do mar? Eles encontram um deserto. E Deus conduz o seu povo pelo deserto. Há uma semelhança aqui, né, entre Cristo e o povo de Israel, e por 40 anos o povo de Israel permaneceu no deserto, e ali eles foram provados, meus irmãos, e o Senhor Jesus também, depois do seu batismo, passa por esse período de teste no deserto. E essa entrada, meus irmãos, no deserto, após o batismo de Jesus, também nos traz uma reflexão e uma lição importante que às vezes a gente desconsidera. Veja, após a nossa conversão, eu diria, após o nosso batismo, após aquela confirmação que recebemos no coração de que somos filhos de Deus, né? Após o selo do Espírito Santo que recebemos, meus irmãos, nós não entramos diretamente no céu, não é mesmo? Nós nos rendemos a Jesus, e alguns até vêm a Cristo imaginando: agora o céu chegou, porque agora eu sou filho de Deus, porque agora eu faço parte de uma igreja, e agora tudo vai mudar, agora eu entrei no céu, e de repente ele descobre que ele ainda não entrou no céu, certo? E ele pensa, eu imaginava que tudo mudaria, e seria tudo melhor, e de repente começam os testes, e as provas, a preparação. Meus irmãos, é no deserto que somos provados, testados, é no deserto que somos aperfeiçoados, é no deserto que amadurecemos a semelhança de Jesus Cristo. Se você perguntar assim: pastor, quanto tempo dura esse deserto na vida cristã? Dura até o último dia da sua vida. A Canaã celestial está do outro lado, ok? Nós chegaremos lá, mas por enquanto estamos no deserto, onde somos provados e muitas vezes tentados pelo diabo. É por isso, irmãos, que a vida cristã é maravilhosa, porque você está no deserto, mas você fala: mas além do deserto, há algo bom, maravilhoso que me aguarda. Eu já desfruto desse doce porvir no tempo presente, mas ainda não desfruto da totalidade. E Deus vai nos mantendo nesse deserto, e nesse deserto, meus irmãos,
nós também, como eu disse, somos provados e aperfeiçoados. Quem entra na vida cristã pensando, agora vai ser uma vida tranquila, entretenimento, né? Vai ser só festa, se engana, porque a vida cristã, ela é um campo de preparação. A gente é bombardeado, né? Satanás lança lá os seus bombardeios, né? Lança os seus dardos inflamados. É por isso que Paulo diz lá em Efésios, tem que colocar armadura. Colocar armadura para quê? Porque o inimigo é astuto, existe o dia mau. Mas glórias sejam dadas ao Senhor, porque nós resistiremos, nós venceremos, se estivermos ali protegidos e refugiados em Jesus. Por isso devemos correr para a cruz. Então Jesus, ele foi levado para onde? Para o deserto. 40 dias no deserto. Bem, qual era o plano, meus irmãos? Qual era o plano? Veja o versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Foi um período de consagração longo, 40 dias. Nós sabemos que nenhum ser humano aguenta ficar 40 dias sem comer. Qualquer homem morreria. Mas, de uma forma sobrenatural, Jesus Cristo passou por esse período de prova, sendo sustentado por Deus. Foi um período de consagração. E durante esse período, Satanás estava em ação. Muitas pessoas pensam, depois de 40 dias foi que Satanás tentou Jesus. Não, foram 40 dias de tentação. Se você ler os relatos, né, de Marcos e de Lucas, do mesmo evento, eles vão dizer isso. Durante aquele período, Jesus Cristo foi tentado, muitas vezes tentado por Satanás. Mas a situação ficou muito pior e a tentação foi mais severa no final dos 40 dias, quando o texto bíblico diz que Jesus Cristo teve fome. E foram 3 tentações, né? E 3 tentações finais muito específicas. E tentações, eu não sei se vocês perceberam, mas relacionadas às habilidades de Jesus. Veja, se Satanás fosse usar a mesma estratégia comigo e contigo que usou com Jesus, não daria certo. Porque eu e você não temos poder para transformar pedra em pão, certo? Não temos. Mas Jesus Cristo tinha esse poder, e Satanás atua exatamente aí. Ele atua nas habilidades de Jesus. Então, essa proposta não seria uma tentação para mim, para você, mas era para Jesus. Ele podia realizar, meus irmãos, aquela transformação apenas com um piscar de olhos. E aqui vem um ponto importantíssimo e mais uma lição desse texto para a nossa vida. Satanás, ele nos tenta geralmente, no limite das nossas próprias habilidades. Presta atenção nisso. Vamos pensar em Adão e Eva. Eles estavam lá no jardim, eles podiam comer de toda a árvore, de todo o fruto, mas eles não podiam comer de um fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore estava ao alcance deles, eles podiam pegar aquele fruto, eles podiam comer aquele fruto, eles tinham habilidade para chegar ali, tanto que chegaram e tanto que comeram. Satanás utiliza a mesma tática comigo e contigo. Você pode fazer o que desejar a sua alma, você tem habilidade para escolher o que você quer, você pode fazer a sua vontade, você pode escolher o caminho do prazer, você não precisa de regras. Irmãos, Satanás é muito astuto. Pensa vamos imaginar aqui uma pessoa fisicamente bela e atraente. Essa pessoa, ela pode ser tentada pelo diabo? Sim. Ela pode ser tentada a usar a sua beleza de forma pecaminosa. Ela pode ser tentada
a usar da arma da sedução e do charme de forma pecaminosa para conseguir uma coisa que ela deseja, porque é algo que está ao alcance dela. Então ela pode usar aquilo para o mal. É algo que está ao alcance, é uma habilidade que está ao alcance. Uma pessoa, por exemplo, dotada com assim, a capacidade de lidar com as palavras, de convencimento, essa pessoa pode ser tentada, por exemplo, a se justificar o tempo todo pelos seus erros, pelas suas mentiras. Ele pode ser tentado a usar as suas palavras para enganar outros. Por exemplo, é uma habilidade pessoal que é muitas vezes canalizada para o mal. E eu poderia seguir, meus irmãos, citando outros exemplos. Então preste atenção, quando nós estamos consagrando a nossa vida a Deus, quando estamos passando por esse deserto, estamos consagrando o nosso coração a Deus, Satanás, de forma ardilosa, sedutora, Satanás, ele irá nos tentar. E ele irá nos tentar para que usemos as nossas habilidades, para que usemos os nossos dons, para que usemos os nossos talentos para a nossa própria glória e para o nosso próprio prazer. Ele vai dizer que você pode, que não há nenhum problema, que não há nenhum pecado nisso. É uma habilidade que você tem, é uma capacitação que você tem, é um dom que você tem, é um recurso que você tem, e você pode usar isso para a sua própria glória, como você bem entender. Satanás quer nos convencer, meus irmãos, que aquilo que é pecado, né, ele quer convencer que aquilo não é pecado, né? Então não tenha dúvida, na tentação, onde somos mais fortes, é onde devemos concentrar maior vigilância. Onde você acha que está mais preparado, é ali que você tem que concentrar maior vigilância. Satanás, ele nem sempre, meus irmãos, tenta diminuir a sua força, ou diminuir o seu potencial, ou diminuir a sua habilidade, mas ele quer que você utilize a sua força, a sua habilidade, o seu dom, o seu talento. Ele quer que você utilize quem você é, não para a glória de Deus, mas ele quer que você utilize quem você é apenas para proveito próprio, apenas para a sua própria glória. E muitos acabam escorregando exatamente aí. Agora, vamos dar uma olhadinha nas tentações. Diz aqui o versículo 3, que o tentador, aproximando-se, lhe disse, quer dizer, o diabo foi até Jesus e disse assim para ele no versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha como a voz de Satanás soa, né? De forma tão assim, agradável, né? A proposta é uma proposta assim, aparentemente boa. Satanás estava propondo a solução de um problema. Pensa bem, todo mundo quer solucionar problemas pessoais. Satanás está sugerindo aqui a solução de um problema. Se tu és o filho de Deus, olha, tu não precisas passar fome. Basta usar de sua autoridade, e se utilizando de sua autoridade, você pode tirar proveito até dessas pedras, porque tu podes transformar essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, ou algumas versões até colocam, né, considerando que tu és o filho de Deus, visto que tu és o filho de Deus, então você tem poder e direito de satisfazer as suas necessidades físicas. Por que não usar o seu direito, a sua autoridade, o seu poder, para agora, nesse momento no deserto, fazer a sua vontade e satisfazer a sua carne, e saciar, né, matar a sua fome. Irmãos, vamos pensar aqui, Jesus poderia usar o seu poder para naquele momento fazer assim um pão quentinho, tipo saída do forno, com a manteiguinha derretendo assim? Ele podia fazer isso? Ele tinha poder para fazer isso, ele podia fazer isso.
Nós sabemos que na sequência, no ministério de Jesus, ele multiplicou os pães e alimentou uma multidão. Comida. Jesus Cristo transformou a água em vinho, bebida. Então, onde está o pecado em transformar pedras em pães? Onde está a tentação? E aqui a gente descobre a sutileza, de Satanás, esse estrategista maligno. Ele faz não parecer pecado aquilo que é extremamente pecaminoso. O desejo dele era levar o Senhor Jesus Cristo a assumir o controle da situação. A intenção dele era levar o Senhor Jesus Cristo a tomar as decisões, não mais esperando o provimento de Deus, encurtar caminhos, tomar as decisões sem esperar o direcionamento do Pai. É como se ele dissesse assim: olha, como pode, tu és o Filho de Deus, o Filho de Deus passando privação de pão, o Filho de Deus que nasceu lá, foi colocado numa manjedoura. Que situação, como pode o Filho de Deus passar por sofrimento e fome? Porque você deveria morrer nesse deserto de fome? Onde está a justiça em tudo isso? Você tem o direito, faça a sua vontade, realize o seu sonho, satisfaça o seu prazer. Então veja, o ponto central nessa tentação não era exatamente a fome. Outros apóstolos, por exemplo, passaram fome e não cederam, não é mesmo? Então o ponto central, meus irmãos, não era a fome, mas Satanás quer mostrar para Cristo que o seu sofrimento no deserto é um sofrimento incompatível com a vida do Filho de Deus. Isso não é compatível, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho mais amado de Deus, por que você deveria sofrer tanto nesse deserto, passar fome? Onde está a tua honra, Onde está a tua glória? Transforme logo essas pedras em pães. É assim que o diabo chega, entendeu? Aí você fala assim: mas isso aqui não é pecado. Será? Como que Jesus Cristo responde Satanás? Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, diz: está escrito, ele está citando Deuteronômio, aqui, meus irmãos, capítulo 8, verso 3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, olha que princípio maravilhoso que Jesus nos ensina, com essa declaração. Não é a comida que nos mantém vivos, mas é a palavra que procede da boca de Deus que nos mantém vivos. Nós acreditamos tanto que é a comida e as coisas, que a gente às vezes se torna até escravo das coisas. Mas olha o que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo que quem nos mantém vivos é o Senhor. Aí você fala: será, pastor? Tenho certeza. Você pode estar com o seu estômago cheio de pão e ter ainda um armazém de pão. Se Deus falar assim, acaba tudo. Você é levado, mesmo com o estômago cheio é levado. Mas se você estiver com o estômago vazio e Deus quiser preservar a sua vida, Ele vai preservar a sua vida com o estômago vazio. E vai prover o necessário no tempo certo. Jesus Cristo, ele disse em João capítulo 14, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Qual que é o meu alimento? Fazer a vontade do Pai. Qual é o meu alimento? É a palavra do Pai. Quem me mantém vivo nesse deserto, diabo, não é o pão que eu como. Quem me mantém vivo nesse deserto, diabo, é a palavra do Pai. Quem mantém você vivo nos desertos pelos quais você passa,
É a palavra do Pai. É o Pai que te mantém, é o Pai que te sustenta. Então, quando as circunstâncias se tornarem assim terríveis, né? E às vezes as circunstâncias são difíceis, algumas tragédias às vezes alcançam a nossa vida, a nossa família, e você tem a sensação assim, parece que a minha vida está indo para o ralo, pastor, o negócio está complicado, está difícil. Nesses momentos Satanás aparece com a sua voz suave. Ele aparece e diz, nossa, sua vida realmente está uma bagunça, né? Nossa, sua vida realmente é um fracasso. Nossa, você precisa buscar a satisfação da sua carne. Você precisa ir por um outro caminho, satisfação pessoal. Afinal, tu és filho de Deus, não é? Você não merece o melhor. Você não merece o melhor nessa vida, um tratamento especial. Então, Satanás vem, ele instiga assim o nosso egoísmo, meus irmãos, e nós devemos responder a toda a tentação como Jesus Cristo respondeu. Jesus Cristo disse, não ou nem só de pão viverá o homem. Deus nos mantém de pé como? Ele nos mantém de pé pela sua palavra e pelas suas promessas. Você pode estar com o estômago cheio e ser um crente falido, fracassado, que não está caminhando em santidade, distante de Deus, mas você pode ser um cristão que está passando pelo período mais conturbado da vida, num deserto difícil e complicado, mas você está sendo sustentado pela palavra de Deus, pelas promessas de Deus. Irmãos, não é a nossa capacidade de produzir pão que nos mantém de pé, é a palavra do Senhor. Obediência à palavra é mais importante do que a satisfação com o pão. Salmo 119, versículo 11, diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos para a segunda tentação, e eu deixo aqui uma reflexão para você. Você tem se alimentado da palavra de Deus, da mesma forma que você tem se alimentado do pão que perece? Você tem se alimentado da palavra de Deus da mesma forma que você se alimenta fisicamente, o teu corpo? Qual é a prioridade na sua vida? Como eu falei, tem muito crente caindo pelos cantos com o estômago cheio. E há muitos que estão passando por lutas, mas estão em pé, vivendo para a glória de Deus, porque o que nos mantém vivos é a palavra e a promessa do Senhor. Veja então o versículo 5, meus irmãos. A segunda tentação, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vocês se lembram dessa passagem? Alguém se lembra? Ou não? Se você falar, pastor, eu não me lembro. Então você não prestou atenção na leitura da Bíblia hoje, porque a gente leu esse texto. É o Salmo 91. Veja como Satanás, ele age, meus irmãos. Jesus Cristo, ele citou a palavra para rebater Satanás, na primeira tentação. Aí Satanás faz o quê? Vou fazer a mesma coisa. Entendeu? Eu vou usar a palavra para produzir tentação. E ele faz o mesmo. E ele cita aqui o Salmo 91, versículos 11 e 12. É como se ele dissesse, você está citando a palavra? Ok, vamos ver se a palavra é verdadeira. Vamos ver se a palavra é confiável. Vamos ver agora se realmente essa palavra é fiel. Pule! Lança-te! E aí nós veremos se os anjos, irão segurá-lo nas mãos. Você vai descer assim lentamente, os anjos te segurando. Pule! Veja, Satanás, ele não sugere que Jesus Cristo faça um milagre, porque na primeira tentação ele sugere, transforme as pedras em pães. Agora não. Agora ele não está sugerindo que Jesus faça um milagre. Agora, olha como ele é astuto.
ele está sugerindo que Jesus faça o Pai realizar o milagre. Essa é a sugestão. Satanás queria que Jesus colocasse Deus à prova, e para convencê-lo, ele se utiliza da própria palavra de Deus. Mas que interpretação ruim o diabo faz da Sagrada Escritura, meus irmãos. Ele usa o texto, fora do contexto, e usa o texto fora do contexto como pretexto para levar Jesus ao pecado. E a resposta de Cristo foi o quê? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus disse o seguinte: olha, se eu pular, eu estarei violando a palavra de Deus. E outra, a Escritura diz que a gente tem que pular? Ou diz que se a gente cair? A Escritura não diz pule, pode se lançar, que os anjos vão te segurar. Mas Satanás fala isso, pode pular, pula aí. Mas a Escritura não diz assim. Meus irmãos, é interessante porque Jesus, ele rejeitou a proposta de Satanás, e se ele aceitasse a proposta de Satanás, ele estaria colocando a própria palavra de Deus em crédito. E Jesus responde da forma correta, porque ele fala assim: olha, eu não preciso provar que a Bíblia é verdadeira, e nem preciso provar que o meu Pai cuida de mim e que Ele me sustenta em todo o tempo. Obedecer à voz de Satanás seria colocar Deus na parede, Tu tens a obrigação de enviar os seus anjos. Seria colocar Deus à prova. Ele estaria tentando o Senhor Deus. Jesus responde o diabo com a palavra, aplicando a palavra de forma correta. E olha, meus irmãos, há muitos cristãos que falham nessa área. Porque às vezes o diabo, ele é sujo, ele fala assim: pula, pula, pula. E tem uns crentes que pulam, que falam assim: não, eu vou pular, porque vai ter anjo lá. Tem alguns até que falam que tem anjo subindo e descendo, em todo lugar, no meio do povo, no altar, em todo lugar. Pula que os anjos vão te segurar, tem anjo em todo lugar. E o Satanás fala para pular, para tentar o Senhor, o camarada vai e pula de cabeça, mas lá embaixo não tem nenhum anjo para segurar, ele cai e se arrebenta todo. Alguns crentes se colocam em situações ameaçadoras, perigosas, imprudentes, se expõem a família, e depois que estão lá no buraco, começam a clamar: Senhor, por favor, me ajuda, eu estou aqui nesse buraco, tal, porque colocaram Deus à prova, começaram a tentar o Senhor Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos fazer isso e depois ficar esperando que Deus faça um resgate milagroso. Não, isso não está correto. Não coloque Deus à prova. Eu vou dizer para você o seguinte: olha, você não precisa, meu irmão. Você fala assim: pastor, você não sabe o que eu estou passando, está difícil a situação, meu coração está apertado, e a minha situação não está nada boa, o deserto realmente está intenso para mim, mas presta atenção, você não precisa ver anjos. Você não precisa ver sinais e maravilhas acontecendo, para você crer que Deus é real, para você crer que a palavra dEle é real, para você crer que Ele vai te sustentar, e é no tempo dEle que vem o livramento. A fé, meus irmãos, como disse um comentarista, a fé que não acredita, sem essas experiências, essas sensações, esse comentarista diz: isso não é fé, isso é dúvida. Quando a pessoa começa a depender disso, na verdade é porque ela está em dúvida, ela não sabe se aquilo é verdadeiro, então ela fala: Senhor, aquele tipo de situação, sabe, se não tocar o telefone nas próximas 2 horas, é porque não é. Se não acontecer até a próxima terça-feira, é porque... É como se Deus tivesse assim: agora sim, agora ele falou sério, é melhor fazer alguma coisa. Não, meus irmãos,
Quem somos nós para dizer, né? Deus, se tu não agires dessa forma, não mostrar esse milagre, eu não vou acreditar. Responda às tentações como Jesus fez. Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Deixa eu dizer, Deus é bom, Ele é sábio, Ele é gracioso, Ele é poderoso, a palavra dEle é verdadeira, é fiel, você pode confiar nele, mesmo quando você estiver no deserto, Deus vai estar contigo, porque Ele está contigo o tempo todo, e os anjos dEle também estão contigo o tempo todo. Deus é fiel, meus irmãos, Deus é bondoso, Ele cuida de nós, e é maravilhoso, né? Porque no deserto, se nós temos a presença de Deus, nós desfrutamos daquilo que o povo desfrutou quando caminhou naquele deserto em direção à terra de Canaã. Eles não tinham água na reserva, não tinham alimento na reserva, não tinham vestes na reserva, mas eles tinham o alimento que caía do céu, tinha a água que brotava da rocha, e diz que as sandálias e as roupas não se desgastavam. Na verdade, eles tinham Deus, eles tinham tudo. E aí a gente vai entender, né, por que Moisés, quando teve a oportunidade de pedir alguma coisa para Deus, ele disse assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Eu fico imaginando Moisés no deserto, aquele povo difícil, complicado, né, povo murmurador, que nem gostava muito dele, um grupo até se levantou contra ele, e aí Deus abre uma oportunidade para que ele faça um pedido, ele intercede pelo povo, Deus fala: tá bom, eu vou perdoar esse povo aí. Aí, e agora, Moisés, o que você quer? Moisés podia pedir tanta coisa, mas Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu falei: meu Deus do céu, eu quero ver a tua glória, porque ele sabia o que era bom. Ele pensava assim: se eu estiver na presença de Deus, desfrutando da comunhão com Deus, mesmo no deserto, Deus vai me sustentar. E realmente sustenta. E a última tentação, irmãos, aí nos versículos 8 em diante, diz assim: o texto: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos não apareceram antes, não, para dizer: estamos aqui, tal, do teu lado, fica tranquilo, viu, daqui a pouquinho vai ser servida a refeição. Não, é no final, depois da prova. A gente quer o anjo antes, né, no meio, depois, não, é depois da prova. E Satanás aqui oferece para Cristo, então, os reinos do mundo, é a última tentação, o esplendor deles. Perceba que Jesus Cristo Satanás não mostrou para Cristo assim, a miséria do mundo, né? Ele não mostrou para Cristo as desgraças da humanidade, o pecado da humanidade. Ele só mostrou os reinos e as glórias dos reinos. Ele queria convencer Jesus Cristo de que ali poderia sair uma boa parceria. Esqueça esse plano, troque tudo isso, apenas me adore, e você receberá a glória dos reinos sem receber a cruz. Você vai receber a glória dos reinos, e tu serás rei, sem passar pelo sofrimento, sem receber coroa de espinhos, sem receber a ira do Pai. Você vai herdar os reinos sem passar pela morte. Esse é um caminho mais curto, muito mais fácil. Basta você se prostrar e me adorar. Satanás, aqui, meus irmãos, na última tentação, parece que ele quer firmar ali um acordo com Cristo, né? É mais ou menos assim, ó, você sabe que você vai receber uma promoção, mas vai levar tempo, entendeu? Vai levar tempo, e você vai ter que passar por um monte de etapas, e alguém fala assim: não, esquece isso, eu vou colocar você já lá na frente, ok? Só que isso tem um preço, né? Isso tem um preço, a tua vida, né? Você tem que se sujeitar, que é o pecado, mas você vai pular todas as etapas. Essa foi a proposta que Satanás fez para Jesus, ou seja, eu te darei a mesma coisa que receberás lá no final, mas sem sofrimento, sem o alto custo, basta se aliar comigo e tudo isto te darei. E a pergunta é: mas Satanás realmente podia dar toda essa glória a Jesus Cristo? Não,
Claro que não, porque Ele não é dono de toda a glória. Ele não tem nenhuma glória. E aqui, meus irmãos, a gente reflete um pouco em nossa própria vida, né? Você já considerou alguma vez qual seria, assim, o ponto de vulnerabilidade em sua vida? Uma vulnerabilidade, assim, pessoal, um ponto de fraqueza. Caso Satanás desejasse tentá-lo, qual seria esse ponto de fraqueza? Se Satanás desejasse tentá-lo nesta noite, qual seria o ponto de vulnerabilidade? O seu ponto de vulnerabilidade. Fala assim, pastor, se fosse aqui, o negócio ia ser complicado. Qual seria o ponto de vulnerabilidade? Pensa que a glória, o texto bíblico coloca os reinos, as riquezas, o poder, tudo isso te darei. E só exijo uma coisa, que nem vai te custar esforço, se prostrado, me adorares. Como nós respondemos, meus irmãos, às tentações de Satanás quando estamos sozinhos, quando ninguém está nos observando? O que Jesus disse para Satanás? Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isso o diabo o deixou. Resistia ao diabo, diz a Escritura, e ele fugirá de vós. O diabo então fugiu, saiu, e vieram os anjos e o serviram. E assim eu concluo dizendo, irmãos, nós devemos servir e adorar somente o nosso bondoso e poderoso Deus. Nós não podemos servir, óbvio, dois senhores, como vimos nesta noite. Nós não podemos adorar dois senhores, não podemos ter o nosso coração, a nossa mente dividida. E eu quero lhe dizer o seguinte, Satanás, ele é verdadeiro, ele não é um conto, não é um mito. Satanás é verdadeiro, o diabo é verdadeiro, e ele irá tentá-la. O diabo vai tentar mostrar para você assim, não, esse caminho está muito longo, vai por esse aqui que é mais curto. Eu vou facilitar a sua vida, você não precisa de tanto esforço. Ele vai tentá-lo muitas vezes e de muitas formas, e ele o tentará principalmente a ignorar a vida cristã, para que você consiga algo, que você precisa de forma mais rápida. Satanás vai tentá-lo para que você não seja muito consistente com a palavra, com a igreja. Satanás nos tenta para que a gente não deixe muito tempo para as coisas de Deus, para que a gente ocupe o nosso coração com todo o entretenimento e diversão que esse mundo oferece. Afinal, essa diversão, esse entretenimento nem são tão pecaminosos. Qual é o problema? E é assim que Satanás vai nos ocupando à medida em que a gente vai rejeitando a Deus e a sua palavra. O texto finaliza dizendo que os anjos vieram e serviram a Cristo. E eu quero lhe dizer que Deus é gracioso, os anjos dele permanecem ao nosso redor. Deus nos supre, meus irmãos, e nos abençoa no tempo certo. Falar assim, pastor, eu olhando aqui para essas tentações, eu acho que eu já caí em algumas aí, Todos nós que estamos aqui já caímos nessas tentações. E aqui eu quero fechar dizendo o seguinte: essa tentação enfrentada por Jesus, ela está registrada aqui não apenas para servir de exemplo, modelo, de instrução para que a gente aprenda a resistir às tentações, mas essa tentação está registrada aqui para mostrar que aquilo que a gente não conseguiu fazer e não consegue fazer de forma perfeita, Jesus Cristo fez em nosso lugar. Deixa eu dizer, Jesus venceu o diabo naquele deserto, no meu lugar e no seu lugar. Jesus venceu o tentador naquele deserto, no meu lugar, no seu lugar.
Nós já somos vencedores contra Satanás, meus irmãos, porque Jesus venceu. Ele não é só o exemplo que derrota o diabo. Ele é aquele que nos representa no deserto. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, Adão, Eva, caíram e levou toda a humanidade à queda. O segundo Adão, Jesus Cristo, no deserto, fez como nosso representante e Salvador. E é por meio dele e nele que nós podemos resistir às tentações. Feche os seus olhos. Pai, às vezes olhamos para a nossa caminhada cristã, nesse mundo caído, e consideramos, Pai, como esse mundo está depravado, como o mundo tem invertido e chamado de bom aquilo que é mal, chamado de mal aquilo que é bom. E olhamos para esse mundo, Pai, pandêmico, esse mundo, ó Deus, cheio de guerras e conflitos, esse mundo cheio de imoralidades. Ó Deus, olhamos para tudo o que está acontecendo neste mundo e depois olhamos para a nossa própria vida e percebemos que se não for o Senhor, realmente estaremos perdidos. Mas nós te agradecemos muito, Pai, porque nesse mundo caótico, enquanto caminhamos neste deserto, recebemos também todo o amparo e todo o cuidado que vem de Tuas mãos. Nós te agradecemos porque a Tua palavra diz, Pai, que aquele que pertence a Ti, o maligno não lhe toca. Embora haja tentações, nós podemos também responder às tentações com a Tua palavra. Abençoe os meus irmãos nesta noite, Pai. Talvez haja alguns irmãos aqui que têm sofrido, alguns irmãos que têm sentido essa opressão do mal, alguns irmãos que estão, Pai, com a alma angustiada, desanimada, talvez alguns irmãos que estão passando por uma fase do deserto em que tem faltado água. Ó Deus de amor e graça, renove esses irmãos nesta noite, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Levante esses irmãos, Pai, que eles possam olhar para o alto e contemplar que Tu continuas sendo Deus providente, e o Senhor continua conduzindo todos nós para além do deserto, para Canaã celestial, na qual em breve iremos entrar. Assim oramos, Pai, agradecidos por tudo e pela instrução da Tua palavra, que nos mostra como lidar com as tentações, bem como mostra o vencedor de todas as tentações e do mal, Jesus, no nome de quem oramos. Amém.